Olá, eu sou o professor Ival, esse é o canal Física Pai d'Égua e nós vamos resolver a questão 77 do Enem de 2016 do caderno branco. Ela diz assim, ó, dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Então, vejam bem, o motorista está dirigindo, tem uma velocidade, ele viu que tem um problema, então entre ele ver que tem um problema e ele pisar no freio, o carro percorre uma certa distância. Nessa parte, o carro vai percorrer com uma velocidade constante. Essa é a primeira parte, né? Bem, já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Então, a segunda parte é quando ele já pisou no freio e o carro está desacelerando. Considerando a situação descrita, qual esboço do gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Veja, então, são duas etapas no freio, ou na parada. Primeiro, ele viu o problema, o carro percorre uma distância, e a segunda parte é quando ele freia e vai percorrer outra distância até parar. Inicialmente, ele tinha uma velocidade, ele vai percorrer com velocidade constante até ele frear. Ele viu o problema, vai frear. Então, passa um certo tempo. A velocidade é constante. Então, aqui, olha, o gráfico está dizendo velocidade e no eixo do X, distância. Eixo dos Y, velocidade. E, como eu falei, ele vai passar um tempo com velocidade constante. A velocidade não vai mudar, que é o tempo que ele viu o problema e freou. E começa o freio, né? Então, a alternativa A, a velocidade está caindo linearmente, então não pode ser. Tem um instante que a velocidade é constante. B, pode ser B, porque aqui a velocidade inicialmente é constante. Não pode ser C. A alternativa C não pode, porque a velocidade tinha que ser aqui, ó. Aqui tinha que ter uma reta. Então, C está descartada. Pode ser D? Sim, a alternativa D pode, porque no início a velocidade é constante. Pode ser a alternativa E? Não. Por quê? Porque aqui está mostrando que a velocidade inicialmente ela cresce. Isso está errado. Então ficou entre B e D. Os dois, no primeiro instante, a velocidade, olha, é constante. Né? Aqui em D também, ó, nessa primeira parte, a velocidade não muda, é constante. A segunda parte é quando ele freia. Então eu tenho velocidade e distância. Eu posso escrever a fórmula de Torricelli, porque eu não tenho tempo. Então fica v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes d. Então eu estou relacionando aqui, ó, a velocidade com a distância. E essa relação, olha, v ao quadrado e d. Não é uma relação direta. Se fosse uma relação tipo do primeiro grau, y, um x, mas não é, tem um quadrado aqui. Se tem um quadrado, não vai ser uma reta, vai ser uma curva. Seria uma reta se fosse diretamente proporcional, se fosse linear. Então não pode ser uma reta, tem que ser uma curva, como está aqui, ó. Então, resposta correta, alternativa D de dado. Bem, se você gostou do vídeo, dê um like, assine o nosso canal, porque a gente está colocando vídeo quase todos os dias da semana. Muito obrigado e até a próxima.